E aí, Mateus aqui, e hoje trazendo liturgia diária. Terceira semana da Páscoa, a primeira leitura de hoje é sobre os Atos dos Apóstolos, como sempre, né? Depois da Páscoa. E hoje conta a história de Paulo de Tarso, que é uma das melhores histórias que tem. Nesse tempo, Paulo de Tarso ainda se chamava Saulo. Saulo era aquele que perseguia os cristãos de qualquer jeito, acima de tudo. Depois que Jesus morreu, começou uma perseguição a todo mundo que seguia a filosofia, a ideia de Jesus. E Paulo de Tarso era como se fosse o comandante geral, era aquele que tinha a maior moral, aquele que tinha todos os recursos possíveis para acabar com os seguidores de Jesus. Inclusive, ele ia nas sinagogas, nos templos, né, que o povo fazia oração naquela época, e conseguia um aval assim dos chefes dos templos, dos chefes da sinagoga, para poder perseguir os cristãos, colocar na cadeia, matar, torturar, esse tipo de coisa. Então Paulo já era conhecido em toda a região como esse homem que era o destruidor dos seguidores de Jesus. Nenhuma dessas empreitadas que ele estava perseguindo os cristãos, no meio do nada aparece uma luz para ele e fala: "E aí, Paulo? Beleza?" Ele fala, aí todo mundo que estava com ele fica assustado porque eles enxergam uma luz e não conseguem enxergar nada, só enxergam uma voz. Aí Paulo assusta e fala: "Caralho, quem é? O que está acontecendo?" Aí ele fala: "Eu sou Jesus, você não está atrás de mim? Eis-me aqui." Aí o bagulho fica louco. Ele está lá no meio de uma excursão para poder destruir os seguidores de Jesus, e o próprio Jesus aparece para ele e fala: "E aí, Paulo, você não está atrás de mim? Olha eu aqui, o que você quer comigo?" Aí ele praticamente tem a sua conversão instantânea. Eu vou ler aqui o que Jesus fala. "Eu sou Jesus, a quem tu está perseguindo. Agora levanta-te, entra na cidade e ali te será dito o que deves fazer." E na mesma hora Saulo fica cego, ele perde a visão e fica com esse bagulho na cabeça, né? Caralho, mano, o que aconteceu e tal. Aí daí ele fica 3 dias sem enxergar, sem comer e sem beber nada. Ele fica totalmente em estado de choque, né? Ele tá procurando Jesus aparece pra ele do nada, fala pra ele: "Vai pra cidade que ali alguém vai te falar o que você vai fazer." Aí ele já fica totalmente transtornado. Aí chega na cidade, tem um tal de Ananias lá, que já é um seguidor de Jesus, já é tipo velho de guerra. Aí o Senhor fala para Ananias: "Vai, porque este homem é um instrumento que escolhi para anunciar o meu nome aos pagãos, aos reis e ao povo de Israel." Aí Ananias fica sem entender, fala: "Caralho, mas esse cara aí não é aquele que persegue todos os cristãos, é o maior perseguidor de cristão que existe aí na região?" Aí Jesus fala: "Não, vai lá, que através de você ele vai recobrar a visão e a partir daí ele vai mudar totalmente os atos dele." E é verdade. Aí depois de 3 dias, esse Ananias vai lá, recobra a visão dele, e aí ele fica lá no templo lá da galera aprendendo alguma coisa, mas aí ele já se transforma totalmente, ele passa a ser um dos mais defensores. E aí todo mundo fica assim, totalmente sem entender nada, fala: "Caralho, aquele cara que perseguia pra caralho, o maior perseguidor, agora tá se tornando do lado dele? O que tá acontecendo?" Então isso aí causa um alvoroço muito grande na região, a galera começa a ficar totalmente confusa, fala: "Caralho, essa força é muito forte mesmo, porque para transformar um cara desse, que perseguia todo mundo, para um cara que agora ajuda eles, que está do lado deles." E essa que é a história de Paulo. Paulo era o maior perseguidor que tornou um dos maiores proclamadores da palavra de Cristo. Mas também o próprio Jesus apareceu para ele, né? E porra, você ficar cego por 3 dias, depois voltar a visão, e esse monte de coisa acontecendo, se o cara não muda. E o que quer dizer isso? Às vezes isso acontece com a gente também hoje em dia. Às vezes Jesus mostra de todas as maneiras que a gente tem que mudar, só que a gente não muda. Pelo menos Paulo mudou. Ele poderia ter ficado 3 dias cego e falar: "Não, foi só uma luz forte que apareceu", aí lógico, né, afeta a visão, e continuar a vida dele de perseguição aos cristãos. Mas não, ele viu que aquilo ali foi um exemplo de fé. Ele viu que aquilo ali foi um milagre na vida dele, e a partir daquilo ali ele mudou totalmente os seus hábitos. Então é isso que a gente tem que fazer hoje em dia, mudar totalmente os nossos hábitos. Aí depois vem o Salmo, que é: "Ide por todo mundo, a todos pregai o evangelho." Isso aí tá na cara que é para Paulo, né? Ou seja, a partir de agora você vai pregar o evangelho por todo mundo, em vez de perseguir as pessoas que faziam isso. E o evangelho, para finalizar, aqui diz o lance do corpo e sangue de Jesus, aquele lance de quem comer o meu corpo, quem beber o meu sangue terá a vida eterna. Isso é o mistério da transubstanciação. Isso aí é muito difícil de entender. Inclusive, a diferença que tem entre religiões hoje em dia, basicamente é por causa disso. Alguns acreditam que a hóstia é Jesus, é exatamente Jesus.
Outros acreditam que isso é só um jeito de falar sobre como Jesus viria para a terra. Mas o que Jesus fala da palavra dele é isso. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Então Jesus está falando de um jeito que quem comer este alimento viverá a vida eterna. E Jesus fala também: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Ou seja, existe um mistério aí que a gente até hoje é difícil de entender, que é isso? Como que a gente vai comer a carne de Jesus e beber o sangue dele? Na igreja a gente tem isso transubstanciado como a hóstia e o vinho, que é o corpo e o sangue de Jesus. Isso que a gente entende hoje em dia, que é comer a carne e o sangue de Jesus para ter a vida eterna. Então toda vez que a gente vai na igreja tem aquela hóstia lá, que significa exatamente isso. É isso aí.